Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. O Grupo Verde Vale de Comunicação também abre espaço para os candidatos a vice-prefeito em União da Vitória. Nós recebemos o candidato Almires Bugai, do MDB, que integra a chapa encabeçada pela candidata Gabi Bacri. Seja muito bem-vindo, Almires. Inicialmente quero começar perguntando quem é Almires Bugai. Eu gostaria que o senhor se apresentasse a todos aqueles que estão acompanhando essa entrevista. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, podendo conversar com vocês, poder transmitir as nossas ideias e dizer a todos que União da Vitória é a nossa casa e por isso eu preciso aqui com certeza me apresentar para a nossa população da União da Vitória, o lugar que nós escolhemos para viver, né? Então eu tenho uma história bacana assim com a União da Vitória, porque meus avós, meus pais são daqui dessa cidade e nascidos também aqui. E para minha alegria, só para você ter uma ideia, lá no livro do professor Sebem, eu tenho lá o meu avô como sendo o 12ª criança a ser batizado na Catedral da União da Vitória. Então quem que é o Almires? O Almires é um filho da terra, nascido aqui em União da Vitória, no distrito de São Cristóvão. Eu moro lá, tenho minha residência fixa lá com a minha família. Eu sou filho do seu Almires Bugai e da dona Silvanira, e estabelecemos nossa residência ali no Nossa Senhora da Salete, ali bem no miolo do distrito de São Cristóvão. Sou casado com a Cirlei e sou pai de 3 filhos, e o Almires, o William e o Andrei, e constituímos a nossa família e estamos ali naquele lugar, naquele reduto. Filho da terra, sou um policial militar hoje da reserva, mas atuando ainda na área educacional como diretor de uma escola particular militar, a primeira no Brasil, e estamos sediados ali no distrito de São Cristóvão. Então o Almires é ligado à segurança, é ligado à educação e também ligado à política, às coisas que a nossa cidade precisa para que a gente possa viver bem. Muito bem, lembrando a quem está acompanhando a entrevista, ela terá duração de no máximo 30 minutos, com mais 2 minutos para as considerações finais. Os 10 primeiros minutos mais um serão veiculados também na Verde Vale FM durante o programa União é Notícia. Todos os candidatos a vice-prefeito foram convidados para essa sabatina e todos responderão as mesmas perguntas. E lembro também, que todas as sabatinas com os candidatos a prefeito, de Porto União, de União da Vitória, dos municípios da Ansupar, estão disponíveis no nosso canal do YouTube do Jornal O Comércio, tá? Então inscreva-se lá no YouTube do Jornal O Comércio, assista essas sabatinas porque são importantes, para você acompanhar principalmente os projetos, dos candidatos e fazer a melhor escolha na próxima eleição. Vamos acionar o cronômetro, para que a gente tenha início aqui a sabatina com o candidato a vice-prefeito em União da Vitória, Almires Bugai. Cronômetro na tela, por favor. Vamos lá então, candidato. Qual é a função de um vice-prefeito no organograma da administração? Muitas vezes o trabalho do vice ele acaba passando despercebido, digamos assim, ou pelo menos ele não é tão notável por ele não ser o principal protagonista, Então eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância da função do vice-prefeito. Uma pergunta muito importante, Rafael. Nós temos aqui na cidade, nós temos observado, nos últimos mandatos, realmente isso que você falou. O protagonismo fica principalmente para o prefeito e muitas vezes o vice-prefeito ele é um coadjuvante. Mas ali na própria Constituição fala que o vice-prefeito ele vai ocupar esse cargo na vacância, do prefeito. Essa é a missão constitucional, inclusive, ocupar esse espaço quando tiver a vacância do prefeito. Mas
nós sabemos que pode ser contribuído muito mais mesmo. E nós elencamos aqui algumas participações que o vice-prefeito precisa ter. Por exemplo, o vice-prefeito ele tem as missões especiais também definidas pelo prefeito. O vice-prefeito ele vai atender junto à comunidade, no sentido de, por exemplo, o vice-prefeito vai lá na Câmara de Vereadores fazer essa interlocução com os vereadores. É muito importante essa participação. Nós anotamos algumas dessas situações do vice-prefeito, por exemplo, representar o prefeito em missões especiais, negociar junto com o legislativo, né? Às vezes precisa ir lá e defender uma lei que o prefeito está colocando para melhorias da cidade, e às vezes por não ser muito bem entendido por alguns vereadores, então o vice-prefeito pode fazer essa interlocução também. Nós também temos a interlocução com a sociedade civil, aonde o vice-prefeito ele pode participar ativamente das reuniões de associação de moradores, das reuniões com a população em geral, para que ele possa ser esse elo também entre a comunidade e a prefeitura e o prefeito. Então, nesse caso, juntamente com a prefeita Gabi, que nós já definimos no nosso plano de governo, nós vamos estar atuando no sentido de uma descentralização, inclusive, da prefeitura, dos serviços da prefeitura, lá no distrito de São Cristóvão. Mas quando falamos de distrito de São Cristóvão, é importante a gente lembrar que o distrito de São Cristóvão não é ali só o bairro Nossa Senhora Salete, o São Brás. Por exemplo, o Musolon pertence ao distrito de São Cristóvão, o Dona Mercedes, o Jardim Roseira. Então, essa comunidade representa em torno de 25 mil habitantes. É importante que essa comunidade tenha esse contato com a prefeitura, e nesse caso específico, o vice-prefeito vai ser muito importante para essa interlocução, porque vai estar também à disposição da comunidade, ouvindo, olho no olho, sempre conversando com eles e podendo levar as demandas. Então, a importância do vice-prefeito é muito grande. Não podemos deixar esta mão de obra ficar de lado, porque nós precisamos estar realmente levando as demandas, conversando com a comunidade e tendo o nosso papel também de protagonismo junto à prefeitura. Muito bem, candidato, o senhor vai participar diretamente das escolhas para a montagem da equipe de governo, né? Terá uma voz ativa na indicação do secretariado, por exemplo, e também dos cargos estratégicos? Com certeza, Rafael. Nós temos isso. Quando nós fomos fazer a composição juntamente com a Gabriele, nós conversamos a respeito disso. Quando eu fui candidato a prefeito na eleição passada, eu já tinha toda uma ideia de como que deveria ser a escolha do secretariado. E agora nós conseguimos juntos chegar a um denominador comum, onde nós entendemos que é preciso, primeiramente, ter essa conversa para a indicação. Mas, principalmente, essa indicação tem que ser feita de maneira técnica. E aí que a gente fica muito contente e feliz, porque nós, nessa nossa composição, nós não acertamos cargos comissionados de ninguém. Nós conversamos que o primordial é, nesse momento, nós estarmos mostrando as ideias para a União da Vitória e depois nós estarmos, então, apresentando o secretariado. Mas esse secretariado, em consonância, nós vamos estar apresentando secretários técnicos, diretores técnicos, porque é preciso ter esse cuidado com as coisas da população, com as coisas públicas. E o secretário ele tem que ser técnico, porque vai ser exigido dele o atendimento adequado para a nossa população. Muito bem, candidato, qual o senhor acredita ser o principal problema de União da Vitória? O que é prioridade logo nos primeiros dias de governo, caso a sua chapa seja eleita? Aquela questão urgente de ser resolvida, na sua opinião.
Rafael, é muito importante nós estarmos falando para a comunidade. Na nossa caminhada nas ruas da cidade, nos bairros, nós estamos observando o quê? Principalmente a saúde. A saúde é o principal quesito que tem que ser visto já de começo, de cara. Por quê? Porque a saúde está sendo reivindicada pela comunidade. Só para você ter uma ideia, né? Nós precisamos aqui, então, nós precisamos envidar esforços no sentido de a gente zerar as filas. Nós precisamos acabar com esse sistema de fichas. Por exemplo, o médico que está à disposição nas UBS, ele está lá, ele não está por ficha, ele está por hora. Nós vamos precisar acertar essa situação. Nós vamos precisar, com os colaboradores da UBS, chegar a um denominador comum. Nós vamos precisar fazer reuniões, conversar com eles. Por exemplo, a estratégia de saúde da família, ela precisa muito bem ser elaborada. Por exemplo, nós vamos precisar aumentar o número de agentes de saúde, porque se nós tivermos uma estratégia de saúde bem feita, nós vamos diminuir as demandas na UBS, e se nós tivermos uma situação na UBS bem feita, nós vamos diminuir as demandas na UPA, e a UPA, por exemplo, vai conseguir ficar com a sua demanda principal, que é urgência e emergência. Então, nós conseguindo fazer isso, já nos primeiros momentos, é a nossa principal prioridade. É a saúde do município de União da Vitória. Mas, claro, nós temos aí muitos outros gargalos também. Mas o que mais a população está pedindo para nós é a questão da saúde e também nós temos aí a questão da infraestrutura, né? O pessoal está pedindo muito asfalto. Asfalto. Então é a outra situação que nós vamos estar colocando como prioridade junto ao começo da nossa administração. Muito bem, candidato. O senhor citou aí, né, na questão em relação ao principal problema de União da Vitória, o senhor citou a questão da saúde, né? Vamos englobar outras áreas aí também, né? Educação, saúde, segurança, serviços públicos. Digamos que são áreas essenciais, né? Aquelas que apresentam as maiores demandas da população. Resumidamente, quais são os principais projetos pensados para a cidade nessas áreas prioritárias? Então, meu amigo, você sabe que eu sou da área de segurança pública, né? Então nós temos muito a colaborar aí com a questão da segurança pública. Temos algumas coisas no nosso plano do governo que nós conseguimos colocar junto com a Gabriele, aonde, por exemplo, nós temos um exemplo fantástico que nós precisamos. Na vida nada se cria, tudo se copia. E aonde tem coisas boas, nós precisamos estar copiando. Por exemplo, Campo Largo. Lá existe a muralha digital. Era uma coisa que eu já sonhava quando vereador e coloquei em proposta também de plano de governo. E agora, conversando com a Gabi, nós podemos estar implantando isso na nossa cidade de União da Vitória, que é o monitoramento por câmeras interligado com todos os setores de segurança. Mas nós também temos aí a questão da iluminação pública, que na questão de segurança também é muito importante. Nós temos também, como eu sou oriundo da Polícia Militar, então a gente conhece como que é o organograma do serviço de segurança de uma instituição. São Cristóvão, que tem 25 mil habitantes e é a segunda companhia do 27º Batalhão, é muito importante que lá... Só desculpa de interromper, candidato, estamos chegando aos 10 minutos, então o senhor tem mais um para complementar o conteúdo que vai para a Verde Vale FM, depois a entrevista transcorre normalmente. Obrigado, Rafael. Então, falando aqui ainda da segurança, é importante que a nossa administração converse com as outras instituições para que a gente possa, por exemplo, lá em São Cristóvão, criar uma estrutura central da segunda companhia de polícia. Mas isso tem que ser feito em contato com o batalhão, com as outras instituições. Porque como que acontece um batalhão de polícia, Rafael? Ele acontece assim, o batalhão ele está aqui em União da Vitória, o batalhão está aqui em União da Vitória e a primeira companhia pertence para o lado de cá do rio. A segunda companhia do batalhão está em São Cristóvão e está para o lado de lá. E a terceira companhia está lá em São Mateus. Então, São Cristóvão precisa realmente uma estrutura física adequada para essa segunda companhia. Então, na área de segurança é isso que nós pensamos.
Muito bem, candidato. O produtor rural, né? Nós temos muitas localidades no interior do município que produzem, que geram empregos, né? E que necessitam de incentivos, de melhorias. Vamos citar aqui os acessos, né? As estradas rurais também. Que tratamento será dado ao produtor rural do município? Rafael, me permita uma situação. Eu encerrei o assunto de segurança. Sim. Naquele tempo que nós tínhamos ali. O senhor quer prosseguir, Eu gostaria de falar ainda a respeito de outros detalhes, né? Claro. Por exemplo, o esporte, né? Nós precisamos transformar ali o Antioco Pereira, todo aquele espaço ali, num centro de excelência do esporte. Então o esporte de União da Vitória, ele precisa também ter um cuidado especial. Ali é um ambiente onde tem que ter, ali tem que ser o centro de excelência. Nos bairros, nós precisamos ter os polos esportivos. E essas crianças, esses adolescentes que vão estar lá nesses polos esportivos, eles podem vir a ser indicados para estarem nesse centro poliesportivo de excelência, que seria esse espaço. Então o esporte é uma coisa também que nós precisamos ter uma atenção especial. O serviço de reciclagem na nossa cidade. Nós estivemos aí andando em todo o município, conversamos com a Arcrev, conversamos com a Copertrage, e eles nos mostraram a real situação que se encontra a questão da reciclagem. Nós precisamos retornar com aquela reciclagem, com aquelas orientações para as crianças, para os adolescentes. É muito importante. Tem muitos gargalos que o União da Vitória precisa rever. E nós estamos elencando aqui pelo menos alguns, né? Na questão de saúde, aumentar os agentes de saúde, melhorar a frota de veículos da saúde para levar as pessoas para a situação de Curitiba, Campo Largo, para aquelas situações que não vão ser conseguidas aqui em União da Vitória, porque tem todo um trabalho hoje sendo feito para que as consultas e as especialidades fiquem aqui na cidade, né? Então, agora retornando à pergunta que você falou a respeito da questão rural, nós precisamos realmente buscar parcerias com outras instituições. Por exemplo, eu sou muito da questão da união de esforços. Juntos somos mais. Por exemplo, nós estivemos conversando com a Gabi, nós podemos de repente fazer parcerias com o Exército Brasileiro, que tem todo um maquinário que nós podemos estar disponibilizando conforme prescreve o que eles podem fazer, né? Nós também precisamos aumentar a frota rural, ou seja, a frota de máquinas para atender essa área rural, porque nós temos conversado com as pessoas que moram no interior e elas têm nos mostrado que o principal gargalo lá é a questão do deslocamento, buracos, aonde eles precisam escoar, né, suas produções. Mas eles também reclamam que às vezes tem ali, por exemplo, a entrada, né, da propriedade deles e a prefeitura não pode entrar. Então é outra coisa que nós precisamos de repente, junto com a administração, e conversar com os vereadores para que de repente possa ser readequada algumas leis que tem aqui no município para que possa ser atendido essa comunidade. Conversar com os vereadores, que são os verdadeiros representantes do povo, porque a Câmara é isso, e buscar essa autorização dos vereadores para que a gente possa acertar algumas coisas nesta lei, por exemplo, do Porteiro Adentro, que pode ser disponibilizado para os proprietários um serviço adequado, né? Mas a conservação das estradas é o principal de todos, né? E outro detalhe que é muito importante, que está dentro do nosso plano de governo, que é o prefeito com o povo, mas não só o prefeito com o povo aqui no centro, aqui nos bairros, mas também com a comunidade rural. Eles precisam ser ouvidos porque eles sabem os verdadeiros gargalos que eles também têm na demanda lá no interior. Tá ok, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Geração de emprego, né? Através de quais iniciativas a sua chapa pretende atrair novos investimentos e, consequentemente, mais empregos para a cidade de União da Vitória?
Então, Rafael e a todos os que estão nos ouvindo, né? Nós temos ouvido falar bastante a respeito da área industrial, né? Então, nós precisamos urgente de uma área industrial. Quando nós passamos ali para o lado de Porto União, nós conseguimos observar toda uma organização, né, com relação à área industrial. E, inclusive, por causa disso, muitas empresas que eram aqui de União da Vitória foram para lá. Então, a área industrial é essencial. Ela precisa realmente acontecer aqui no nosso lado. E hoje nós temos aí a possibilidade, né, com essa força que nós temos do governo estadual, do governo do deputado Ussen, porque nós precisamos ter essa força junto conosco. Então, uma área industrial está dentro dos planos, está dentro da normativa nossa, no sentido de geração de emprego e renda. Num terreno, né, num terreno para uma área industrial, então muitas vezes tem lá a questão das licenças. Nós tivemos recentemente aí a questão no terreno para uma área industrial e agora, né, se sabe que não pôde ser feito a área lá porque tinha impedimentos de licença ambiental. Então é importante que quando nós formos fazer algo nesse sentido, ou seja, buscar um lugar para uma área industrial, é que ela tenha sido vistoriada, vista anteriormente para poder fazer todos os trâmites e assim dar prosseguimento e assim atrair novas empresas para que possa gerar renda e economia aqui para nós e gerar empregos, né, que as pessoas estão pedindo muito para nós. Muita gente indo embora da nossa cidade por causa dessas situações. Então, uma área industrial é o principal hoje para que a gente possa gerar emprego e renda. Muito bem, candidato Almírios Bugai, né, candidato a vice-prefeito em União da Vitória, na chapa encabeçada pela Gabi Bacri. O senhor já citou também aí anteriormente a importância do contato com a população, né, do ente público ir até o cidadão, né, estar nos bairros, nas ruas, nas diferentes regiões da cidade, conhecendo a realidade e ouvindo o cidadão. O senhor concorda que esta é uma atitude cada vez mais necessária, que ela faz parte do trabalho do vice-prefeito e de que forma o senhor colocará isso em prática? Essa é uma pergunta muito boa, Rafael, porque eu tenho duas situações para falar a respeito disso. A primeira é o retorno do prefeito com o povo. O prefeito com o povo, onde nós, como vice, junto com a prefeita, junto com todo o secretariado, estaremos à disposição da comunidade naquelas situações como acontecia lá no governo da prefeitura do deputado Ussen. Esse foi um dos pedidos que ele fez para nós, que esse fosse um resgate desse contato com a comunidade. A comunidade precisa ser ouvida. Quem sabe das coisas que estão acontecendo no bairro é a comunidade. Então ela tem que falar para nós. Ela vai dizer, está precisando isso, está precisando aquilo. E nós, ali naquele momento, à disposição para fazer todas as anotações, para dar a resposta para as pessoas de maneira rápida, célere, no sentido de poder atender aquela demanda que a pessoa está pedindo, né? E como que ela vai fazer esse contato? Vai ser nesse momento lá, quando tiver esse evento, né? Podemos chamar um evento chamado Prefeita, agora numa nova composição, Prefeita com o Povo, aonde nós vamos poder ouvir os anseios da comunidade. Mas temos mais um detalhe aí da participação do vice, né, nessa questão, que nós conversamos com a Gabi, a descentralização, então, do serviço da prefeitura, que também vai ser mais um elo de contato, inclusive do vice-prefeito com a comunidade, para que a gente possa atender a comunidade olhando olho no olho, que possa ser atendido a comunidade no nível do chão e não, por exemplo, no terceiro, quarto andar da prefeitura. Claro que ela vai permanecer ali, mas a gente quer descentralizar para que as pessoas possam ter esse contato mais próximo. Eu fico imaginando quanto % da população que já conseguiu chegar
na prefeitura hoje, no gabinete do prefeito, quanto por cento será da população? E a população precisa ser ouvida. Ela precisa ser... nós, do poder público, precisamos estar ao par com eles, conversando para ver as demandas que eles têm para nós. Então são essas duas situações. A prefeita com o povo, o retorno, e também essa descentralização do serviço da prefeitura nos bairros, para que a gente possa atender a comunidade no olho, no mesmo nível, com essa acessibilidade, tanto para idosos, quanto para crianças, adolescentes, pessoas com necessidades especiais, no sentido de poder atendê-las dignamente. Muito bem, candidato. Já falamos aqui sobre educação, saúde, né, segurança, serviços públicos de uma maneira geral. Falamos também sobre a questão dos produtores rurais. Mas quais são, na sua opinião, os pontos que o senhor destacaria no plano de governo da sua chapa, né? Qual o grande diferencial do plano de governo? Então, Rafael, e toda a comunidade que está nos vendo, nós vamos colocar secretarias técnicas. Nós entendemos que é a coisa mais certa a ser feita. Nós precisamos ter secretarias técnicas. Nós temos que ter um compromisso de seriedade com a comunidade. Cada secretário dentro da sua área específica, né? E aproveitar aí, principalmente essa força política que nós temos aí, do governo do estado, do deputado Ussen, porque isso vai nos ajudar muito, esse alinhamento, né? Esse alinhamento que está acontecendo agora de governo do estado, Ussen-Bach, de prefeitura, porque é um momento de união da vitória. Nós acreditamos que, sendo eleitos, nós já em janeiro, fevereiro, poderemos estar anunciando muitas melhorias para a União da Vitória e assim poder cumprir com a meta a qual nós estamos nos colocando à disposição da comunidade para o ano que vem. Muito bem, candidato, o que o senhor e a sua chapa pretendem idealizar no que diz respeito ao futuro das novas gerações, né? No plano de governo, existe algo pensado para a criança e o adolescente, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social? Essa é outra pergunta também que está ligada bastante à minha área, né? Tanto na área de segurança quanto na área de educação. Então, o que acontece? Nós precisamos voltar a incentivar as associações. Nós temos conversado com os presidentes de associações nos bairros e eles têm nos relatado assim, com muita tristeza, né? O quanto que eles, presidentes, diretoria de associações, estão abandonados pelo setor público. É importante porque lá quando eles tinham os incentivos necessários, eles faziam diversas atividades para os nossos jovens e adolescentes. Traziam lá artes marciais, cursos, teatro. A gente presenciou isso na nossa própria associação que nós moramos. Então precisa ser retornado algo nesse sentido. Nós também precisamos captar junto ao governo federal os recursos que estão lá disponíveis. Por exemplo, Lei Rouanet, a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei Paulo Gustavo. São todas essas leis de captação de recursos para que a gente possa aplicar para que os nossos jovens e adolescentes possam ter atividades e que vão fazer com que eles fiquem longe de coisas ruins. Você sabe que eu sou oriundo do ProERD, da Patrulha Escolar, então o projeto ProERD era uma coisa muito bacana que tinha e tem ainda na Polícia Militar. E só para você ter uma ideia, Rafael, quando eu fui vereador, eu criei uma lei aqui em União da Vitória, por exemplo, Programa de Prevenção às Drogas e à Violência para adolescentes. Está lá prontinho a lei, nós podemos estar viabilizando ela também. Eu conversava com algumas pessoas, por exemplo, o fortalecimento de cursos de capacitação, a integração, por exemplo, com o CIEE, com os órgãos que vão proporcionar um aprendizado para os nossos jovens, né? Por exemplo,
o jovem aprendiz. Então são todas essas situações que nós precisamos estar antenados, ligados, para poder levar ao nosso jovem, ao nosso adolescente, as oportunidades. Porque nós temos esse dever. Eles são o nosso futuro, eles são o que vem por frente e que vão cuidar de nós. Um dia nós vamos ficar velhos e nós precisamos preparar boas pessoas para o futuro, para que elas cuidem de nós de maneira digna, né? Então, dentre muitos projetos sociais que nós temos ideias, o exemplo eu falei anteriormente a respeito do esporte em União da Vitória. Hoje eu sou da área de educação física também e eu converso com os meus amigos, né? Com meus amigos que se formaram junto comigo e os que são da área. Então nós precisamos criar algo no sentido de nos bairros ter lá os polos esportivos e esses polos esportivos mandando para esse centro de excelência que é aqui que eu falei para você, o Antioco Pereira e o Pastuche. Porque assim o jovem ele vai querer galgar degraus. Então ele está lá na escola, vai para o polo esportivo, do polo esportivo vem para o centro de excelência. E quiçá nós conseguimos algo nesse sentido, proporcionar de repente torneios e campeonatos e chamar, né, pessoas para olhar os nossos jovens na área esportiva e de repente descobrirmos talentos para que possam aí ter um futuro brilhante, né, na área esportiva. Não só na área do futebol, mas no basquete, no vôlei, no atletismo, enfim. Então, são coisas dessa natureza que nós precisamos estar cuidando e olhando, né? Porque os nossos jovens, os nossos adolescentes, nossas crianças é o nosso futuro. Nós vamos depender deles, a nossa sobrevivência lá no futuro. Então nós precisamos cuidar deles, certeza, com muito carinho. Muito bem, candidato, o senhor ainda tem 2 minutos, né, para o término do tempo estipulado para a entrevista. Como o senhor já respondeu todas as questões aqui, se o senhor quiser abordar algum tema que não tenha sido levantado aqui pela nossa produção, por favor, fique à vontade. Eu vou me ater aqui então nesse tempinho que nós temos. Então, Rafael, nós temos aí a questão também dos radares, né, que nós precisamos estar olhando com atenção. De uma maneira técnica. Ontem nós fomos indagados por algumas pessoas a respeito disso e a gente comentou a respeito dos radares, que tem lugares que eles são necessários, tem lugares que não. Por exemplo, nas vias de acesso, vamos imaginar aqui, Centro Rio da Areia. Quando tem uma situação de emergência, SAMU, bombeiro, SIAT, polícia, e hoje nós temos muitas lombadas, né? Então, o que acontece? Em certos lugares é interessante radar, para que não tenha lombadas, para que esses veículos de socorrimento público possam chegar mais rápido possível nos locais. Mas agora, ter no semáforo, ter radar, aí fica controverso, né? Então, são situações assim que a pessoa técnica é que vai ver essas situações. Também nós temos que rever a situação do STAR. O STAR é uma coisa que precisa estar com o município. Ela tem que ser um serviço público de organização e não de arrecadação. O município tem que visar organização no trânsito. Então são coisas assim que nós precisamos estar vendo, né? E com certeza, junto com a Gabi e nossa equipe técnica, nós vamos ter muitas respostas para o ano que vem para as pessoas. Muito bom, candidato. O senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais, o seu último recado ao eleitor. Eu quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui conversando com você, podendo levar um pouquinho mais das nossas ideias e dizer que no dia 6 de outubro, né, para que a gente possa concretizar todas essas e muito mais coisas, nós precisamos que o pessoal vote no 5-5. Vote no 5-5 para a mudança. União da Vitória merece mais. Nós precisamos dessa confiança da população para que a gente possa, no mês de janeiro do ano que vem, já estar trabalhando nessas demandas, porque nós estamos com muita vontade de trabalhar. Eu e a Gabriele,
nós estamos com muita vontade de trabalhar. Desde o ano de 2016, quando a gente enveredou para o lado da política e a gente viu que a gente pode fazer muito mais pela nossa cidade, começando lá como vereador, daí como presidente da Câmara de Vereadores, que fizemos um trabalho lá de cuidado realmente com as coisas públicas. Então é isso que nós queremos fazer novamente. E é possível, com certeza é possível. Mas por isso eu preciso contar com todas aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então no dia 6 de outubro, não esqueça, vote 55, 55 é o número para a mudança de União da Vitória. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado a todos os ouvintes e todas as pessoas que estão nos assistindo. Desejo a todos uma boa semana e Deus abençoe a todo mundo. Valeu, muito obrigado. Candidato a vice-prefeito em União da Vitória, Almírios Bugai. Até uma próxima. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.